Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus amigos. Que o nosso Pai Criador, Jesus nosso Mestre e a espiritualidade maior possam estar conosco, nos auxiliando no entendimento das reflexões desta noite. Hoje, dando continuidade ao que vem sendo estudado, abordaremos a questão 82 do Livro dos Espíritos, que se encontra no livro 2º, capítulo 1º, que trata da origem e natureza dos espíritos. Então, a questão 82 é a seguinte: Kardec faz aos espíritos codificadores. É exato dizer-se que os espíritos são imateriais? E os espíritos respondem ao Kardec: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Kardec ainda complementa essa resposta dos espíritos com o seguinte: dizemos que os espíritos são imateriais, porque pela sua essência diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e os efeitos da luz. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Bom, diante das respostas dos espíritos ao questionamento de Kardec e dos comentários que ele faz sobre a imaterialidade dos espíritos, nós nada mais temos a acrescentar, porque são colocações muito claras acerca do assunto. O que nós podemos dizer é que nós temos dificuldade até para entender o que é o perispírito. Então, entender o espírito como matéria, para nós também é muito difícil, porque ele é composto, como nos informam os espíritos codificadores, de uma matéria quintessenciada, ou seja, muito diáfana, muito mais etérea que a do perispírito. O que sabemos é que o espírito é o princípio inteligente do universo. Ele é um ser em evolução, um ser moral, independente de ser material ou imaterial, corpóreo ou incorpóreo. Desculpa. Nós somos o espírito. Sentimos, choramos, sofremos, sorrimos, somos alegres, somos tristes. Nós temos consciência, no estado evolutivo em que nos encontramos, da nossa individualidade enquanto espíritos eternos criados por Deus. Então, o espírito
é matéria quintessenciada. Ele é alguma coisa. Por isso que a expressão imaterial se entende como se ele fosse feito de nada. E sabemos, então, com informações claras, que não é assim. Incorpóreo, sim, porque o espírito não tem forma, como o vento, como a água, mas ele é alguma coisa. Ele é algo. Ele é uma criação de Deus. Então, ele não pode ser considerado um nada. Ele é alguma coisa. Portanto, ele é uma matéria diferente, muito sutil, mas matéria. Então, fica claro para nós que imaterial não é um termo adequado para definir, para explicar o espírito. O espírito não pode ser definido como um ser imaterial. Não é assim. Ele pode ser definido como um ser incorpóreo, porque ele não tem uma forma definida. Mas imaterial não, porque ele é alguma coisa, ele é uma criação. Então ele não pode dizer que ele é um ser imaterial, mas sabemos que ele é formado de uma matéria diferenciada conforme os espíritos informam. E o espírito, quanto mais evoluído, mais ele tem autonomia para adotar a forma que ele deseja. Ele não é imaterial, ele é uma matéria quintessenciada. Miramês traz também esclarecimentos para nós. Então, no livro Filosofia Espírita, volume 2, capítulo 31, ele faz o seguinte comentário: os espíritos, como criaturas divinas, são realidades por terem sido criados. São almas nas quais despertam valores capazes de fazê-las sentir os atributos de Deus. Os espíritos são imateriais, pelo compacto da matéria que se conhece. No entanto, na profundidade do termo, eles passam a ser constituídos de matéria que escapa aos sentidos humanos, como no dizer de O Livro dos Espíritos, matéria quintessenciada. Dentro de sua pureza, esquece o estado primitivo, onde se pode ver e pegar, onde se manifesta em formas. O espírito não tem forma definida. Se podemos comparar, mesmo que seja com pálidas imagens, vamos dizer que o espírito é como a água, como o vento, que toma a forma da vasilha ou do ambiente em que é colocado. No caso do espírito superior, ele pode tomar a forma que desejar, e o seu comando é a mente. Quantas particularidades ainda é cedo para que possamos conversar e entender. Por isso é que podemos chamar o espírito de ser incorpóreo, por não ter ele precisamente um corpo, como se entende as formas. A linguagem humana é fraca para se conversar sobre os assuntos do espírito, mas toda tentativa é válida, por se entender alguma coisa acerca de assuntos de relevância como este. Que Deus nos abençoe em todos os nossos esforços que marcam um aprendizado de luz. Recorremos sempre a imagens para melhor sermos entendidos, explica o Miramês, mesmo que sejam imagens simples. Vejamos a massa de trigo para o preparo do pão, no processo de fermentação. Assim é a matéria quintessenciada
nas mãos do Criador. Antes era um todo. Depois, o próprio tempo a separou em individualidades que Deus achou conveniente, qual a massa que se transmuta em pães, individualizada, porém carregando a mesma essência de vida e da vida maior. A massa fermentada, destacada em pedaços, vai ao forno quente, no sentido de tomar uma feição de alimento saudável. Assim é o espírito individualizado. Vai ao calor das bênçãos do Pai Celestial, para que a razão se expanda no tempo e no espaço, garantindo a sua personalidade, que caminha para novas conquistas, conscientizando-se de tudo e sentindo a necessidade de libertação, conquistando a si mesmo e assistindo no palco da consciência ao desabrochar dos valores inerentes à sua própria vida. O espírito é uma luz diferenciada que acode às suas próprias necessidades, como ajuda seus irmãos de caminho naquilo que o determinar. É uma chama divina consciente, mas a qual ainda falta conhecer muitas coisas no que se refere à sua própria existência. Pelo menos, no estágio em que nos encontramos, há muitos mistérios a desvendar no que tange ao espírito. Os espíritos são imateriais, pelo estado de matéria que se conhece. No entanto, tudo que existe nasceu da mesma fonte divina, e desse nascimento até ao espírito ocorreram diversas transmutações de todas as ordens, para que a luz maior irradiasse no centro da vida e a harmonia se fizesse no seio da luz, obedecendo à vontade do Criador, como sendo um sol inteligente, filho de um sol maior. Bom, palavras maravilhosas que o Miramês traz para nós, né? E eu espero, então, assim, ter esclarecido, né, um pouco mais com essas colocações, né, colocações de Kardec, dos espíritos codificadores, do Miramês, né, com as imagens que ele traz para nós, que a gente tenha conseguido, né, esclarecer um pouco mais sobre essa materialidade do espírito, que não é uma materialidade comum como nós estamos acostumados a entender, matéria como nós a compreendemos hoje, agora, no nosso atual estado evolutivo, mas uma matéria muito diferente, uma matéria que os espíritos chamam quintessenciada, que é uma matéria muito sutil, que na verdade usamos, né, o termo matéria por falta de outros, por nosso vocabulário, por nossa compreensão ainda ser pequena diante da grandeza que é o espírito, que nós ainda não conseguimos compreender na sua essência, no atual estado evolutivo nosso. Mas um dia compreenderemos na sua plenitude. Desejo muita luz, muita paz para todos vocês e que Jesus nos abençoe e ilumine. Boa noite.